Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Todo mundo está sabendo da internação do Bolsonaro, que foi internado, segundo os médicos, por obstrução intestinal. Novamente, aquele caso de obstrução intestinal. Nós sabemos também que existe aquela questão da facada ou fequeada, enfim. A questão é que agora, nesse momento, o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador federal Carlos Bolsonaro, ele está indignado, muito indignado, está clamando por justiça, até mesmo marcou o Supremo Tribunal Federal, para que punam as pessoas que estão dando suas opiniões indignadas com o Bolsonaro, que passou esses dias todinho curtindo, dançando funk, fazendo deboche, fazendo pouco da tragédia na Bahia, não é? E fez pouco esse tempo todinho das vítimas do Covid, enfim. O problema agora é que o Carlos Bolsonaro está indignado com as pessoas que estão indignadas contra o Bolsonaro. Com as mensagens que eu mesmo li aqui ontem, que o Bolsonaro basicamente quer que todo mundo tenha pena dele, tenha misericórdia dele, só torça por ele. Mas ele, enquanto estava muito bem, obrigado, dançando funk, curtindo, jamais teve qualquer frase de solidariedade com qualquer pessoa. Aí eu fico me questionando o seguinte: o Carluxo acha que só é a família dele que existe no mundo? O Carlos Bolsonaro acha que é só ele que tem pai no mundo? Será que ele acha que todo mundo deve condolências, solidariedade, pena e espírito cristão com Jair Bolsonaro? Mas quando é eles não têm absolutamente nada, não demonstram compaixão por ninguém, não mandam uma frase de carinho para ninguém. O Bolsonaro, esse tempo todinho, não estendeu a mão para ajudar ninguém. E agora, no momento que ele, depois dessa lambança toda, fica doente, ele quer simplesmente que o povo brasileiro só ore para Deus pelo Bolsonaro. Olha, gente, vamos ter santa paciência aí. É claro que nós devemos ser, o espírito cristão deve ser de solidariedade, devemos orar pelos enfermos, devemos ajudar as pessoas que estão enfermas, que estão doentes, prestar nossa solidariedade. A gente sabe de tudo isso. Agora, sermos hipócritas no momento desse, não dá. Não vamos pedir que a sociedade brasileira como um todo sinta a mesma coisa que o Carlos Bolsonaro está sentindo. Já que eles mesmos, sendo a família presidencial, que dá até nojo de falar isso, mas sendo, não se prestam o serviço que deveriam fazer, a obrigação deles, deveria prestar solidariedade. Aí ele ficou indignado com uma mensagem do José de Abreu, que diz que espera que o Bolsonaro se exploda. Eu nunca desejei morte de Bolsonaro aqui, nem desejo. Aliás, desejo que o Bolsonaro, toda a saúde, toda a recuperação, assim para ele e para os filhos, para, num futuro bem próximo, pagarem por todos os crimes que têm cometido contra a população brasileira e contra o Brasil. Espero que eles fiquem bem curadinhos mesmo. Eu nunca fiz aqui qualquer ação de incentivo a crime, etc. Como muita gente fez. Quando o netinho do Lula morreu, vocês lembram disso? Lembram quais eram as mensagens dos bolsonaristas? Lembram qual foi a solidariedade que o seu Carlos Bolsonaro prestou ao Lula? Ou a dona Marisa Letícia? Lembram quais foram as frases do Jair Bolsonaro sobre a Dilma Rousseff? Estão lembrados quando o irmão do Lula morreu? Quais eram as frases desse pessoal? Quais as coisas repugnantes que eles falavam? E agora o Carlos Bolsonaro está indignado com a revolta de parte da população brasileira que, vendo um homem como o Bolsonaro, sem amor, sem caridade, sem afeição própria com as pessoas, fica agora exigindo que os outros sejam maleáveis com ele, que sejam solidários com ele. Olha, a gente aqui do Critica Brasil, eu aqui a Santarém, posso até ser solidário. Posso pedir orações, a franca recuperação do seu Jair Bolsonaro, mas daí vocês quererem condolências, que agora pronto, ficou doente, é a melhor pessoa do mundo, aí é demais. Imaginem as vítimas do Hitler.
Se o Hitler adoecesse, vocês acham que as vítimas de Adolf Hitler iam dizer assim: oh meu Deus, que peninha dele? As vítimas do Pinochet, como vocês acham que reagiram quando viram ele doente? As vítimas do Holocausto, as vítimas do Covid, as vítimas das pessoas que pegaram doença, que podiam ter sido evitadas, 420 mil mortes, de acordo com os especialistas, poderiam ser evitadas se Bolsonaro tivesse seguido as recomendações de saúde. O que vocês acham dessa população? Essa população não está indignada? É o seu Carlos Bolsonaro, que tem um pai convalescente, que brinca, que curte, que anda de jet ski, que bagunça, que acha que é tudo e quando fica doente quer que todo mundo tenha as mais condolências, as palavras agradáveis. Nunca ninguém deve criticar. Eu não sou a favor de que as pessoas digam Bolsonaro morra, eu quero a morte dele. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu já até passei aqui também, uma vez que eu vi uma brincadeira com a cabeça do Bolsonaro, o pessoal jogando bola. Eu não concordo com essas coisas. Apesar de não concordar com o Bolsonaro, não concordar com ele não quer dizer que eu tenha que ter por eles as mesmas coisas que eles sentem por mim. Porque o bolsonarismo é odioso. O que o Olavo de Carvalho ensina, o que Eduardo Bolsonaro ensina, sempre foi o ódio, a perseguição e a morte desse tipo de gente. Inclusive o próprio Bolsonaro, nas suas falas, sempre falou desse ódio que tem contra as pessoas gays, do ódio que tem contra os comunistas, que ele vê em todo canto, do ódio que ele tem contra a classe pobre desse país, enfim. É esse ódio que eu não quero ter no meu coração. E que eu quero passar para vocês que a gente não deve orar, e vamos torcer. Olha, Deus é que sabe do nosso futuro. Bolsonaro diz que só quem tira ele do poder é Deus. E Deus pode utilizar de várias formas para tirar o Bolsonaro do poder, inclusive impeachment, uma renúncia e outras coisas que possam vir até da própria natureza. Agora, eu pedi isso? Não. O que eu peço é saúde para o Bolsonaro, para que ele enfrente nos tribunais o que fez para o Brasil, para que ele sinta na pele o que fez para a sociedade brasileira. Peço saúde para ele e para os filhos dele, para enfrentarem os tribunais, para enfrentarem a justiça desse Brasil que tarda, mas não vai falhar. Agora eu só quero relembrar vocês, colocar na memória, que o Carluxo está indignadíssimo, conclamando até o Supremo Tribunal Federal, conclamando o Supremo Tribunal Federal que puna essas pessoas. É lógico que se você se sente caluniado, difamado, ou incentivo ao ódio, você deve procurar justiça. Mas aí querer que o Supremo Tribunal Federal faça as coisas de livre-arbítrio não dá. Você precisa ali entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, ele age de acordo com a lei. E ele precisa ser instigado. Precisa alguém entrar lá. Então, se o Bolsonaro está se sentindo indignado com essas coisas, afetado de algum modo, que entre na justiça. Agora, a gente não pode esquecer o que é Bolsonaro. Não dá para esquecer quem está sendo Bolsonaro. Ele brinca, ele balburdia, ele bagunça, ele debocha dos mortos, ele debocha das vítimas, ele debocha do Brasil. Aí de repente ele fica com uma obstrução intestinal. Eu vou esquecer que ele é o debochador, que ele é o escarnecedor, que ele é que faz o Brasil se afundar desse jeito. Olha o que ele falava, olha isso. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo por uma incompetente ou incompetenta. Gente. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. Infartado ou com câncer. Quem foi que falou isso, Carlos Bolsonaro? Foi o teu pai, pedindo que a Dilma morresse de infarto ou de câncer. Qual foi o momento que você ficou indignado porque ela era presidente da República e pediu que o Supremo Tribunal Federal punisse o teu pai? Ou punisse aquelas pessoas que tiveram a mesma atitude que teu pai teve? Qual foi a vez que você pediu ao Supremo ou ficou tão revoltado por um presidente da República ser escrachado desse jeito, como a Dilma foi? Ou qualquer outra pessoa, como a morte da Marisa,
a morte do netinho do Lula? Quantas vezes você implorou ao Supremo Tribunal Federal que agisse contra aqueles que estavam com a camisa estampada com a cabeça do Lula ensanguentada? Quando foi que você se indignou desse jeito? A gente se indigna quando é só com a família da gente? Quando é com os outros, lasque-se? Pois é, aqui se faz e aqui se paga. Se vocês fossem pessoas cordeiras, pessoas solidárias, pessoas do bem, pessoas que tivessem, fazendo a coisa certa, tivessem solidariedade, amor no coração, respeitassem, agissem com respeito, com decoro, eu seria o primeiro a dizer, olha que barbaridade. Agora, eu não incentivo ninguém a falar esse tipo de coisa, mas uma coisa é certa, não dá para calar uma multidão de pessoas que estão passando fome. Não dá para calar uma multidão de gente que perdeu seus entes queridos pela Covid por causa, em parte, desse desgoverno. Não dá para parar as pessoas indignadas com a alta dos preços, preço dos combustíveis, desemprego, a bagunça geral que se tornou o Brasil. Não dá para calar essas pessoas. É lógico que a gente sempre diz o seguinte, nunca incentive o crime, nunca incentive a violência. Agora, querer calar as pessoas indignadas com uma suposta internação, porque os médicos já disseram que não vai precisar de cirurgia. Aí o Bolsonaro volta com aquela coisa o tempo todo da facada, para tentar comover as pessoas. Ou seja, quer dizer que vocês não se comovem com ninguém. O Bolsonaro não se comove com ninguém. E aí ele quer uma movimentação de comoção nacional quando ele fica doente. É claro que ele vai ter muita gente que vai orar por ele, vai ter muita gente que vai torcer pela saúde dele, e essa é uma das pessoas que torce pela saúde dele, sou eu já falei por quê. Agora, querer solidariedade de todo mundo aí é brincadeira. Querer que todo mundo haja do mesmo jeito é brincadeira. Nós não incentivamos qualquer incentivo à violência, à prática à violência, mas nós não esquecemos quem é Bolsonaro. A gente não esqueceu quem nos colocou nisso. E não vai ser porque ele ficou com obstrução intestinal que ele vai ficar bonzinho, que ele virou bonzinho. Esses dias todinho, o que ele estava fazendo? Bagunçando, debochando, escarnecendo. Você ficou indignado com alguma coisa? Critica Brasil volta mais tarde. Esmaga nesse like e compartilha esse vídeo. Critica Brasil falando a verdade, doa em quem doer. Tchau, pessoal. Grande abraço.